Mensagem de Deus para o seu coração. Marcos capítulo 4, a partir do verso 1. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em terra boa, deu fruto, que vingou, cresceu, produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Queridos, é interessante os ensinamentos de Jesus. Uma boa parte dos ensinamentos de Jesus, ele utilizou parábolas. E uma parábola, vamos assim dizer, num significado bem simples, bem objetivo, um lance lado a lado. Ou seja, é uma breve história contada como forma de analogia para ilustrar uma verdade espiritual. Uma verdade espiritual. E aqui então Jesus, ele fala dessa parábola do semeador. Mas eu quero destacar aqui primeiro, o verso 1 diz assim: começou a ensinar. Então a gente vê que Jesus, ele possuía na época como Cristo na terra, os 5 ministérios, um deles de ensino. Então Jesus ensinava, ele ensinava as questões do reino de Deus. A importância de ensinar as verdades de Deus. A importância de nós plantarmos a semente da palavra através de um ensinamento, através de um estudo da palavra para as pessoas crescerem no conhecimento da palavra de Deus. Como ele ensinava junto ao mar, diz a Bíblia, ajuntou-se a ele grande multidão. Grande multidão. Então, por onde Jesus passava, sempre tinha uma grande multidão ali para ouvir os seus ensinamentos, as suas instruções e também serem curados. Muitos eram curados também e as bênçãos aconteciam. Eu quero dar um alerta a você, meu amado e minha amada ouvinte, que os mesmos milagres que Jesus realizou no seu ministério na terra, quando ele estava na terra, e continua hoje também, exatamente. Jesus continua agindo como ele agiu no passado, ele age no presente e agirá no futuro. Então os milagres também são para os dias de hoje. Milagre não se explica, crê pela fé. Deus realiza milagres. O ingrediente é a fé. Então eu quero encorajar você a crer através, como nós já oramos, crendo que a gente ora crendo que Deus vai ouvir a nossa oração, nosso clamor. Inclusive, temos recebido de muitos ouvintes que dizem assim: pastor, ore pela gente, nós acreditamos na oração de vocês. Eu acho lindo quando a pessoa ela faz o pedido de oração acreditando, Josué, ela acredita, por isso que ela pede. Não, vamos pedir lá para Jesus, para Deus, a oração através dos pastores, da sua equipe. Então, isso é fé, a pessoa teve fé para escrever. Às vezes a pessoa manda em WhatsApp, ela escreve assim um texto grande, eu leio e eu fico até pensando, meu Deus, olha que bonitinha, ela teve esse trabalho de escrever, coloca o nome de todo mundo, ela escreveu. Como eu digo, antigamente era em carta, escrevia, botava no correio, né? Hoje não, hoje é a tecnologia a favor para a mensagem chegar mais rápida, né? Então você vê, acho bonito que ela teve fé. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Jesus ensinava. E a multidão estava ali. Nesse texto diz que ele se assentou num barco, né, sobre o mar, e toda a multidão ficou na terra ouvindo. Então a plataforma de Jesus era o quê? Nesse caso ele utilizou um barco, para que ficasse mais fácil para ele falar com o povo, né? Hoje nós estamos aqui no nosso barco aqui, que é o rádio.
nosso barco é a internet, né? Como existe o barco ancorado fixo, é o presencial, né? Esse você fala, e nós estamos praticamente em várias partes do Brasil e outras regiões do mundo, por causa da internet, estamos ministrando, ensinando, orando, discipulando, é isso. Então Jesus fez, e ele diz que no nome dele também nós faríamos os milagres através de Jesus, no nome dele. E no verso 2 diz, ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E foi quando então ele deu esse ensinamento aqui do semeador. Quando eu li esse texto, eu já preguei várias vezes, mas eu ministrei esses dias no culto presencial e o Espírito Santo me levou, Josuério, que está aqui comigo, e prezados ouvintes que estão nos ouvindo, dizer o seguinte, que aqui fala de 4 tipos de terreno, 4. E nós podemos colocar que são tipos de terreno de pessoas. Exemplo, você planta a semente, você semeia em vários lugares, mas você não sabe de onde vai vir a colheita. Então o ensinamento que Deus me deu é isso, porque às vezes, principalmente muitos cristãos e até mesmo pregadores do evangelho, às vezes ele fala assim, eu estou semeando, não estou colhendo. Não, continue semeando as verdades de Deus, continue plantando. Eu falo aqui com muito respeito às opiniões diferentes da minha, mas quando Deus nos deu e falou para a gente começar o ministério também no rádio, em idos de 2004 para 2005, aqui em Curitiba, então, quando eu comecei no primeiro ano, Josuério, olha as palavras de incentivo que eu tinha de algumas pessoas, às vezes de líderes religiosos. Nossa, você está pregando o evangelho lá naquela rádio? Eu não vou falar porque pode escandalizar quem não entendeu o que eu vou falar. Mas eu não tive ninguém me motivando. Se eu dependesse de frases de 3 líderes espirituais, eu tinha parado nos primeiros 6 meses. Por quê? Porque aqueles líderes, mesmo sendo pessoas de Deus, mas não deu essa visão para eles. Deus deu essa visão para que eu fizesse isso. E se nós estamos conseguindo toda essa temporada aqui pregar o evangelho, por quê? É porque Deus está no controle disso. E Deus falou para mim, continue semeando. Você está semeando a minha palavra pelo rádio. E Jesus faria o mesmo se ele estivesse aqui fisicamente, como ele teve há mais de 2000 anos atrás. Ou seja, então nós estamos cumprindo o ID. Até parece o óbvio que eu estou falando. Mas, se eu desse ouvidos no início, no primeiro ano, pouquíssimo. Para dizer que uma pessoa me motivou, foi o pastor Pedro Luiz Almeida. Isso eu guardo bem essas coisas. Ele falou, Edson, não dê ouvido para essas pessoas. Prossiga o que Deus colocou para você fazer, meu irmão. Prossiga, entendeu? Por isso, então, ele deu essa frase de encorajamento. E eu estou dando mérito porque ele falou isso para mim. E foi importante. Eu falei, não, cara, não dê ouvido não, eles não sabem o que estão falando. Né? É sempre assim. É 1 a cada 10, né? Que vai dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, para que se possa levar adiante o ministério de Deus, né? A palavra de Deus. Sim. Então, o senhor falando isso agora, me veio uma revelação. Olha só, o senhor já há tantos anos aqui que Deus designou o senhor, a pastora Eva, para estarem aqui, né, através desses microfones. E sabe o que me veio à mente aqui? Uma revelação muito boa. E o terreno que vocês estão plantando é só terreno fértil. Amém. Todos os ouvintes é o terreno fértil, porque eles estão ouvindo, né? Eles participam, eles enviam mensagem, eles entram no espírito da coisa, da palavra, eles entram na visão, né? Eles entram nos propósitos que são lançados. Então é só terra boa. O que eu percebi aqui, quando o senhor estava ministrando agora, Deus me trouxe assim, todos os ouvintes só são terra boa. Oh, glória. Olha que coisa. Que bênção. Só terra boa. Sabe por quê? Porque se o senhor está já todos esses anos aqui, é porque é terra boa. Então está dando fruto, está crescendo, as pessoas estão prosperando, estão recebendo curas, né? Então, porque a terra é boa, eles estão com o coração com terra boa para receber a palavra. Exatamente. Inclusive aqui, Jesus, e depois ele dá uma explicação aqui da parábola, se você analisar em Marcos 4, a partir do verso 14, vamos ler aqui a partir do 14, ele explica o significado aqui da parábola. Vamos lá. O 14 diz assim, o semeador semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles.
Semelhantemente, são esses os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Se o ouvinte está realmente prestando atenção, você nota que existe então 4 tipos de terrenos. Ou seja, preste bem atenção, foi semeado em todos eles. É aqui que está meu amado e minha amada. É isso que você tem que entender, tanto para questões espirituais e até para os seus negócios. Né? Você está semeando coisa boa. Às vezes você semeia coisa boa em terrenos diferentes, diversos. Mas na terra boa vai ter a colheita. E essa colheita já está escrito aqui, ó. É 30, 60 e 100 por um. Então tem coisa que você planta, você vai colher 30%. Tem coisa que você planta, você vai colher 60%. E tem coisa que você planta, você vai colher 100%. Olha que coisa tremenda. Então, aqui está falando, claro, da palavra. Ele diz aqui, ó, o que semeia, semeia a palavra. Está falando da palavra de Deus, da palavra da fé. Mas podemos também dizer que as sementes são palavras também. Exato, a própria palavra, né? Quando você fala algo, nós estudamos, sempre no mês de julho a gente estuda, ali lê mais o livro de Provérbios, e Provérbios fala, né, sobre o poder da língua, né? Que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então você tem que aprender o quê? Semeie as boas novas de salvação, semeie a palavra de Deus, semeie palavras boas para abençoar a sua família, profetiza coisa boa na sua casa, na sua família, para que haja um milagre da restauração. Porque quando a gente semeia a palavra, o que acontece? Como o Josué teve aqui essa revelação aqui. Os ouvintes têm terra boa. E eu noto, Josué, pessoas que ouvem a gente, eles crescem na fé, porque eles estão ouvindo e colocando em prática. Entendeu? Acontece. Então eu percebo isso. A gente nota. A maioria realmente tem sido impactada. Por quê? Por causa da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A conclusão é o seguinte, gente. Se você está pensando, pastor, eu tenho semeado, pastor, mas não estou colhendo, irmão. Tu vai colher, irmão. Vai ter a hora da colheita. O que diz a Bíblia? Tempo de plantar e tempo de colher. Tem o tempo certo. É com Deus. Não é? Por exemplo, você planta uma semente lá de milho, não nasce uma espiga, nasce o pé de milho com várias espigas. Olha que coisa sensacional. Então, a semente é você lança, mas a colheita será sobrenatural. Leve esse breve ensinamento, essa breve reflexão aqui para a tua vida. Tanto espiritual, teu relacionamento com Deus. Leve também para a sua profissão, para os seus negócios. Claro, isso também pode se aplicar. Você, de repente, quer colher uma coisa, você acabou de plantar agora, você plantou ontem e já quer colher hoje. Nem sempre já é no dia seguinte. Mas Deus sabe a hora certa de liberar uma grande colheita para você. E a frase que Deus tocou também em mim foi justamente isso, Josué, dizer o seguinte, que não desanime, plante coisa boa, semeie a palavra, aquilo que o pouco que você sabe das coisas de Deus, ajude os outros, semeie, seja um porta-voz de Deus, onde você entrar, faça a diferença. Às vezes em silêncio você vai fazer diferença e às vezes tem lugar que você vai ter que falar e que Deus possa te usar de uma forma sobrenatural e vidas sejam salvas, libertas, abençoadas através de você, através da sua conduta espiritual. Exatamente. O pastor falando de semente, o pastor e a pastora já ensinaram aqui, sementes. Se eu não me engano, até a pastora falou também uma semente de abacate, por exemplo, demora muitos anos para o abacate crescer, né, ficar robusto e começar a dar os primeiros frutinhos dele ali. Então leva 10 anos. Então, o pastor falando isso, outra revelação. Aqui, ó, 30, 60 e 100 por um. Né? Então tem sementes de certos frutos ou uma plantação que é rápido, ela vai ali em 6, 7 semanas ela já nasceu, cresceu, já dá para colher, mas há umas que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então essa semeadura, ouvinte amado querido, que você já fez
através da semeadura, pode ser financeira, semeadura de alcançar vidas, almas na sua família ou no seu convívio, calma, tenha paciência, a colheita chegará. Pai, em nome de Jesus, cremos que a pessoa, o ouvinte, o internauta, ele compreendeu o que ele precisava compreender no dia de hoje, Pai. Abençoa essa vida preciosa, abençoa este homem, esta mulher, este ouvinte, e que ele realmente tenha um coração bom para receber com alegria a sua palavra e ele possa dar fruto 30, 60, 100 por um. Mas abençoa também aqueles que investem a sua semente de fé. Abençoa aqueles que plantam a sua semente, ofertando, contribuindo, orando, intercedendo. Abençoe e prospera o trabalho de todos, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, Pai, aqui nas nossas vidas e na vida de todos os ouvintes, Pai, que receberam hoje a palavra e a oração da fé. Muito obrigado, Senhor, que cada ouvinte tenha uma manhã e um dia abençoado em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Gente querida, um grande abraço e até amanhã, permitindo Deus. Tchau, amados, bom dia. Ele é um Deus de amor. Agindo Deus, quem impedirá? Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.